Na disciplina de PQL é extremamente necessário conhecer todos os tipos de equipamentos e vidrarias para realizar um bom trabalho. Então, sendo assim, nós temos 4 tipos de materiais que são usados dentro do laboratório. E essas foram as vidrarias e os equipamentos que são usados na disciplina de PQL. Medição de volumes, aula 2, conceito básico. A medida do volume de um líquido é feita comparando com as marcas inferiores de um recipiente. A linha de visão deve estar perpendicular à escala para evitar o erro de paralaxe. Para líquidos transparentes, a leitura deve ser feita na parte inferior do menisco. Para ser realizada uma aula prática, você precisa identificar a linha de menisco, identificar os equipamentos e instrumentos como becker, pipeta, balão volumétrico, entre outros, para poder estar realizando de forma correta, também no auxílio de um profissional da área e também dispositivos usados para pipetar com exatidão. A leitura do menisco é feita alinhando os olhos ao nível do líquido para evitar o erro de paralaxe. O que a gente faz primeiro é colocar a proveta, que é o medidor principal, numa superfície plana e a gente se agacha, para poder ficar com os nossos olhos na direção certinha da medida que nós precisamos. E aí a gente observa essa barriguinha de água que está aqui, onde seria o nosso menisco. A medição de volume é através da pipetagem, onde você vai medir e transferir pequenas quantidades de líquido na micropipeta. Cada micropipeta mede volumes diferentes, sendo em microlitro. Agora eu vou ensinar como que utiliza a micropipeta. Essa aqui é a micropipeta. Aqui atrás dela vem o volume dela,
Essa aqui vai de 100 a 1000 microlitros. Aqui fica o visor do volume, onde se você quiser para mais, você vai vir com esse botão vermelho e subir. Para menos, para baixo. Eu vou deixar mesmo em 500. A pegada da micropipeta é com a mão assim, ó, e o polegar aqui em cima. Toda vez que você for fazer a retirada do líquido, você vai utilizar essa ponteira. Você vai encaixar aqui nesse ponto preto. Encaixou, você vai no seu líquido. Aqui você vai dar uma primeira apertada. Apertou, você desce com a micropipeta no líquido. Aí você solta, subiu o líquido, tá vendo? Aqui você vai despejar o líquido, você vai dar a primeira apertada, só que ainda ficou um pouco. Você vai apertar sem soltar o dedo e despeja o restante. Pronto. Agora, para não se contaminar, você vem aqui, ó, no botão de ejetor e vai apertar esse canto. E despejou a ponteira. E é isso. Na aula prática 11, aprendemos a determinar a densidade dos líquidos, que é medida entre a massa e o volume. Nessa aula, usamos os métodos do Becker e do picômetro. O método com Becker é o método mais comum. Vamos pesar um becker vazio, depois com 10 ml de água e depois com álcool. Assim, a gente vai encontrar a massa de cada líquido, vai dividir pelo volume para encontrar a densidade. O outro método é a picometria, onde vamos usar um picômetro. O picômetro, ele tem um volume conhecido e vai ajudar a ter medidas mais precisas. O picômetro não é muito diferente do outro método. Vamos pesar vazio, com água e com álcool. Depois vamos medir a densidade dele. Para concluir, essa aula nos mostrou como medir a densidade corretamente e como o uso do picômetro aumenta a precisão, desde que ele esteja em boas condições. Hoje vamos entender na prática a diferença de determinados sólidos, usando um método simples e muito rápido e muito eficaz, o método por imersão. Antes de começar, precisamos entender o princípio por trás da atividade. Quando mergulhamos um sólido em um líquido, ele se desloca em um volume de água equivalente ao seu próprio volume. Para realizarmos esse experimento, faremos uso de uma balança, uma proveta, uma pedra e uma rolha. O primeiro passo é pesar cada uma das amostras, no caso, ou a pedra ou a rolha, e a massa que vamos usar depois para calcular a densidade. Com a massa e o volume em mãos, podemos finalmente determinar a densidade. Densidade é igual a massa dividido pelo volume deslocado. Esse cálculo revela por que alguns objetos afundam e outros boiam. A densidade é maior ou menor do que a água. Quando comparamos os resultados, iremos perceber que a pedra ela fica de uma base intermediária. A rolha, dependendo do caso, pode até flutuar, mostrando que a densidade é menor que a água. Esse contraste ajuda a visualizar o conceito de densidade na prática. Assim, concluímos a determinação da densidade de sólidos usando o método de deslocamento de volume. É um procedimento simples, mas fundamental para entender as propriedades físicas dos materiais.